Que a história da Grécia Antiga influenciou e ainda influencia a nossa cultura, você já sabe. Mas você já se perguntou como que tudo isso acontece? É o que nós vamos entender hoje, no terceiro episódio da nossa série História da Arte, da pré-história à Roma Antiga. Olá pessoal, meu nome é Thomas Moser, eu sou professor de arte, formado pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, com mobilidade estudantil na Faculdade de Belas Artes, da Universidade do Porto, lá em Portugal. Eu tô aqui mais uma vez para que a gente possa dar continuidade à nossa jornada sobre história da arte. No capítulo anterior, nós falamos um pouco sobre o Egito Antigo e o seu modo de conceber a arte. Já no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a civilização que soube equilibrar tanto a razão como o sentimento, traduzindo tudo isso para suas formas artísticas, que vai desencadear o tão famoso classicismo. A gente está aqui falando sobre Grécia Antiga, mas antes que a gente comece, eu quero pedir para você duas coisas que são bem importantes. Primeiro, se inscreva no meu canal, porque assim você não vai perder os próximos episódios dessa série. E segundo, me siga no Instagram, lá eu estou sistematizando vários conteúdos sobre arte. @thomas.moser. Dê uma olhada no que eu tenho feito por lá. Diferente do que foi a arte egípcia, a arte grega ela é uma arte mais dinâmica, principalmente quando a gente está falando sobre as questões canônicas. Eu lembro vocês que a palavra cânon ela está associada à cana, que nesse caso é uma vara que é utilizada como um instrumento de medida. Então, o cânon é isso, medidas, proporções. E a arte grega ela é muito mais dinâmica quando a gente fala sobre medidas e proporção. Mas, por outro lado, em mais de 700 anos, os gregos não alteraram os motivos em que eles se representaram, ou seja, eles sempre representaram seus couros, as suas corés, as suas figuras mitológicas e também os seus atletas olímpicos. Se os gregos eles não mudaram os temas, eles mudaram as formas. Caracteristicamente, os gregos não foram retratistas. Quando eles iam representar os seus atletas olímpicos, por exemplo, eles não representavam os traços fisionômicos. Isso se dá pelo fato de que os gregos, eles estavam muito mais preocupados com aquilo que nos une, aquilo que é semelhante a todas as pessoas, e não aquilo que nos divide. Trocando em miúdos, a gente pode dizer aqui que os gregos eles não criaram indivíduos, mas sim tipos. E isso acontece justamente porque os gregos eles disciplinaram o sentimento, que é justamente o que particulariza. E eles disciplinaram o sentimento através do exercício da razão, que é aquilo que generaliza. E a partir disso, os gregos aplicaram as leis matemáticas e assim usaram as leis de proporção e também de ritmo. Então a Grécia ela possuía uma organização social que era muito fundada nas liberdades individuais. Numa mentalidade bem racionalista e também especulativa. Eles tinham esse sentido cívico do culto, e também tinham a ausência de uma classe sacerdotal, muito diferente do que acontecia, por exemplo, lá no Egito. E é por essas questões, por essas circunstâncias, que a Grécia ela não vai conhecer regimes teocráticos, muito menos vai passar pela submissão das artes ou então de preceitos, prescrições religiosas. Como a gente vai ver nesse episódio da série História da Arte da pré-história Roma Antiga, os gregos eles tinham uma grande liberdade no seu modo de criar, no modo criativo, principalmente quando nós damos início ao chamado período clássico, que é exatamente quando os temas religiosos, ou então as verdades da fé, eles são tratados com um sentimento realista sobre a observação da natureza, sem fórmulas e até mesmo essas convenções mais rígidas, que acabam por ser deixadas lá no Egito Antigo. O artista da Grécia, ele deixa então de ser um servidor da religião, e a arte ela vai se tornando cada vez mais um meio de expressão dos sentimentos individuais.
O conhecido filósofo grego Protágoras diz que o homem é a medida de todas as coisas. E essa frase é muito importante para que a gente possa conhecer um pouco mais do pensamento grego, que era uma civilização antropocêntrica, né? Como o próprio filósofo já evidenciou na sua frase, a gente percebe o homem no centro do universo. Mais do que isso, o grego ele era até mesmo antropoplástico. Isso quer dizer que o grego ele se inspirava nas formas do corpo humano até mesmo para realizar as suas produções artísticas, né? Como as suas cerâmicas ou ainda as próprias colunas gregas, né? Que, por exemplo, tinham um capitel, que é próprio da palavra cabeça, né? Eles tinham bases, que quer dizer pé, ou seja, o modo em que eles esquematizaram uma coluna grega foi inspirado no corpo humano, e por isso eram antropoplásticos. Quando a gente estuda a Grécia, é muito importante que a gente comece fazendo uma divisão conceitual dos períodos da arte grega, né? E essa divisão ela é feita aí pelos historiadores em 3 períodos. O primeiro período é o período arcaico, que acontece mais ou menos o seu início aí em 700 anos antes de Cristo e vai até meados aí de 480 a.C., né? Que é justamente quando vão acontecer as invasões persas. Nós temos o período clássico, que é o segundo deles, né? Esse período clássico ele foi assim denominado pelos romanos, como a gente vai ver no nosso próximo episódio. E esse período clássico ele tem a duração de 480 anos antes de Cristo até o ano de 323, marcado pela morte de Alexandre o Grande, né? Que é quando a Grécia ela vai perder sua autonomia, né? E também passar a ser governada por um dos generais do Alexandre. É nesse momento também do período clássico que a gente tem Atenas como um dos principais centros artísticos do mundo grego. E por último, nós temos o período helenístico, que vai de 323 até 30 anos antes de Cristo, que é justamente o momento em que é instituído o Império Romano, né? E é essa arte que vai ser, a arte helênica, né, que vai ser importada para os outros lugares do Império. E alguns historiadores eles chegam até mesmo a afirmar que a arte romana ela vai ser quase que uma continuidade dessa estética artística, né, da estética helenística. Mas para que a gente possa compreender um pouco mais sobre cada um desses períodos da arte grega, eu vou propor para vocês um trajeto de estudos bem interessante. E esse trajeto vai se dar por meio das esculturas gregas. Para começo de conversa, o Gombrich, né, já citado nessa nossa série, ele dizia que os gregos foram à escola com os egípcios. E hoje nesse episódio a gente vai ver um pouco da relação entre esses dois povos e os dois modos de produzir arte. Bom, o período arcaico, ele é um período caracterizado por fortes influências aí da arte egípcia. Não é à toa que o Gombrich disse que eles fizeram escola com os egípcios, né? Mas em contrapartida, é nesse período arcaico que a gente vai ver já umas formas estilísticas e também técnicas que vão passar a caracterizar o período subsequente, que é o período clássico. Bom, o início do período arcaico, né, ele está associado a uma escultura chamada Dama de Auxerre, né? Ela é uma escultura feita em calcário, né? Ela tem aí mais ou menos uns 65 centímetros de altura, e embora para a gente hoje isso pareça algo muito pequeno, né, é um tamanho que merece grande destaque, na verdade, porque essa escultura de 65 centímetros ela é muito maior do que as outras esculturas que estavam sendo produzidas nesse período. A Dama de Auxerre, então, ela é responsável por inaugurar esse período chamado de período arcaico, né? E é a partir dela, né, a partir do seu encontro, que nós damos início, né, nós datamos o período arcaico. Bom, essa escultura, ela é assim chamada, né, Dama de Auxerre, porque ela foi encontrada na região da França que possui essa cidade de Auxerre. E é a partir da Dama de Auxerre, né, da Senhora de Auxerre, que nós vamos perceber esse estreito diálogo existente
entre o período arcaico e ainda as convenções egípcias, né? Essa escultura ela é muito simétrica, né? O que quer dizer que ela tem aí, ó, vocês podem perceber um eixo central que vai cortar toda essa escultura, de tal modo que se a gente pegasse e dividisse essa escultura no meio, a gente teria dois lados igualmente proporcionados, né? E essa representação ela é uma representação de uma escultura que está presa no tempo e espaço. O que eu quero dizer é que aqui na Dama de Oxer a gente não tem a representação de uma temporalidade, né? Não tem movimento. Toda a matéria acaba por predominar. A gente já não percebe nela espaços vazios. A cabeça dessa escultura ela está totalmente ligada aos troncos através dos cabelos. E todos esses elementos eles acabam por nos recordar o modo de produção artística egípcia, né, das esculturas unificadas do Egito, que eram produzidas de fato nesses blocos compactos, né, justamente esquematizadas para serem duráveis, para atravessar os séculos. Vocês se lembram que no episódio anterior eu disse que a escultura egípcia ela é paradoxalmente bidimensional. Isso é, a gente pode conhecer uma escultura egípcia a partir de um único ponto de vista, né? Não precisa dar uma volta nela. E isso se dá através da convenção da lei da frontalidade, através da qual toda aquela escultura ela foi idealizada. E a mesma coisa acontece aqui na Dama de Oxer, né? Ela passa por todo esse trajeto também. A lei da frontalidade ainda está presente no período arcaico, nesse primeiro modo de produzir grego. Muito bem, mas afinal de contas, o que vai tornar essa escultura, a Dama de Oxer, uma escultura grega? Cadê aí a síntese grega? Né? Tudo que eu mostrei para vocês agora parece só egípcio, né? E isso em praticamente todos os aspectos. Mas eu quero que vocês percebam que essa escultura ela tem uma definição anatômica que não era tida lá nas esculturas egípcias. Né? Ainda sem movimento aqui e tudo mais, né? Mas nós já temos uma ousadia por parte do escultor. Perceba que a Dama de Oxer ela acaba por tensionar o braço, né? E colocar o braço sobre o peito. Isso faz com que um pequeno espaço, né, um espaço vazio apareça logo aqui abaixo do seu braço. Então aqui nós já temos algumas diferenciações, né? Algum desejo de inovar. A Dama de Oxer ainda é conhecida por Coré, né, que significa justamente mulher vestida. E nesse caso específico, a gente trata aqui de uma Coré em peplos. O peplo é um estilo específico de roupa, né? Nesse caso aí nós temos essa Coré que deixa os braços de fora. E o peplo é justamente esse estilo de roupa, que deixa os braços aparecerem. E esse tipo de escultura, as Coré, ele passa a ser muito utilizado para decorar os templos gregos, né, que agora, a partir do período arcaico, passam a ser feitos não mais em madeira, mas sim em pedra ou então através do emprego do mármore. E esse apreço dos escultores arcaicos fica muito nítido quando a gente pega as representações dos couros, né? A representação do couro é justamente um homem desnudo, né? Um homem jovem desnudo. E essas também são esculturas que serviam para enfeitar o templo e que trazem aqui a questão de um ideal de simetria, de um ideal até mesmo de proporção, né? Que os gregos acabavam por entender e por desenvolver durante todos os seus períodos como um ideal de beleza. E é justamente por isso que esses escultores colocam essas representações nuas, né? Para que o espectador ele possa ver e entender melhor todo esse emprego aí das leis matemáticas que começam a ser utilizadas na edificação dessas esculturas. Essa representação que eu estou mostrando para vocês, ela é datada de mais ou menos 590 a.C. E aí a gente já consegue entender algumas alterações bem significativas que vão mostrar um caminhar um pouco mais independente dos artistas gregos, né? Chama atenção para vocês, sobretudo para o pescoço, né? Que antes era protegido ou pelos cabelos ou então por aquela questão do craft. Aqui a gente tem o cabelo presente, né? Só que ele cai para trás. Ele deixa então essa ligação aí da cabeça e do tronco um pouco mais fina, o que já vai fugir aí das convenções e até mesmo dos medos que os egípcios tinham, né? Aos poucos aí a escultura vai abandonando todo esse geometrismo próprio dos egípcios, né? Essa rigidez
e vai, de fato, caminhando para um outro espaço, indo mais para o realismo, para a observação da anatomia, para o movimento que a figura humana é capaz de fazer sobre o espaço. E representação pós-representação, a gente vê que essas estátuas elas acabam perdendo toda a inexpressividade que era própria de uma face, de um rosto. A gente agora começa a perceber através dos couros e das corés um sorriso bem característico. A gente vê aí que existe um franzir de lábios ainda que muito leve, mas que vai ficar conhecido na história da arte como o sorriso arcaico. Um fato curioso, de pesquisas bem recentes, revelam que todas essas esculturas gregas feitas em mármores, elas eram na verdade pintadas. É isso mesmo. O que pra gente, homens modernos, pode parecer uma heresia, era na verdade um grande costume das civilizações gregas. E todos esses rumores de que as pinturas feitas em mármores elas eram pintadas, elas são confirmadas através de alguns estudos mais tecnológicos feitos recentemente, que acabaram por fazer um exame um pouco mais analítico dessas esculturas através de, claro, tecnologias como luzes, raios ultravioletas, infravermelho, tudo isso que mostra processos químicos mais avançados, que trazem esses resquícios de cor que se estendiam não somente para as roupas ou faces ou algo do tipo, não. Toda a escultura era pintada. Mas cansados aí dessa rigidez dos corpos, os artistas eles vão fazer algumas modificações nas suas representações. A gente começa a perceber então que os gregos eles têm a vontade, têm o desejo de colocar um pouco de movimento nas suas esculturas. E esse estudo ele vai buscar aí uma síntese para a arte, vamos chamar assim, um tempero grego, em meio a tantas influências que vieram lá do Egito Antigo. Esse tempero grego ele vai aparecer de modo bem sutil nas obras que vão se suceder. A primeira delas é a obra do Éfebo de Critios. Com essa obra, com essa escultura, a gente vê uma coisa que nós não tínhamos visto até então. Há uma alteração aí bem significativa. Primeiro de tudo, na pose dessa escultura. Então a gente percebe que o rosto do Éfebo ele está levemente assim virado para o lado, aparecendo um pouco mais de perfil, e o que já vai nos transmitir uma leve sensação de movimento. Para além disso, a gente pode dizer que há a introdução de uma nova pose, no modo em que essa escultura se porta para o espectador. Essa pose é chamada de contraposto, que é muito diferente dos coros e das corés, por exemplo. Quando a gente observa os coros e as corés, a gente vê que todo o peso do corpo estava distribuído igualmente sobre as duas pernas daquela escultura. Mas aqui no Éfebo de Critios, isso não está acontecendo mais. O contraposto ele é justamente colocar o peso do corpo, desse personagem que está sendo esculpido, em uma única perna, fazendo aí um jogo, uma brincadeira entre um membro mais tensionado e um outro membro que está em repouso. E essa pose, inclusive, se assemelha muito às poses que ainda hoje, no século XXI, a gente acaba por fazer, quando a gente vai tirar uma foto ou coisa do tipo. Fato é que essa pose ela vai potencializar toda essa sensação de movimento, porque esse contraposto nas pernas é algo que não vai alterar somente a disposição ali das pernas, mas é algo que vai mexer de fato na estrutura do personagem representado, Ela vai mexer todo o corpo do esculpido. Isso a partir, é claro, de um movimento mais central que se dá ali no quadril. E considerando aí a transição entre o período arcaico e já o período clássico, a gente tem a figura de Policleto. Policleto ele foi responsável por determinar algumas medidas canônicas do corpo humano. Isso através da aplicação de um módulo, da mesma forma que os arquitetos já faziam, aplicavam certos módulos para a edificação de monumentos. O que acontece é que o módulo de Policleto ele ainda é um pouco desconhecido, o que, é claro,
Acaba por aí surgir inúmeras teorias e conjecturas do que ele tinha feito. A mais aceita das teorias é a altura da cabeça, né, que era a medida da altura do crânio até a base do queixo. Então, a altura total do corpo esculpido, né, desde do alto aqui do crânio até lá a linha dos pés, ela deveria conter 7 vezes o tamanho dessa cabeça. Né? Então esse módulo, esse cânon aí, ele foi responsável por ditar proporções a um corpo, o que caracterizava ele de certa forma mais simétrico e também harmonioso, né? O que vai de encontro com todo esse ideal de beleza grego. Um outro fato bem importante de ser dito é que os gregos, por buscarem assim uma dinâmica maior nas suas esculturas, eles precisaram mudar o suporte que eles estavam utilizando. Então, lá no seu início, utilizavam de fato o calcário, né? E depois passaram a usar o mármore. Mas esses eram suportes muito pesados, né? E o que acontece é que os escultores eles não conseguiam criar muito movimento a partir disso, porque não era possível fazer membros muito descolados do corpo, né? O que, de fato, era de extrema importância para que pudesse gerir essa sensação de movimento, né, que o Policleto, inclusive, propunha no seu livro, né, no qual ele escreveu. O que acontece é que se eles fizessem isso, né, de esculpir os membros muito separados do corpo, isso poderia fazer com que esses membros eles se quebrassem somente com o peso do próprio suporte. Então é a partir então que eles vão partir para o bronze, né? Vão começar a esculpir através da técnica da cera perdida, que inclusive é uma técnica fantástica, interessantíssima de ser estudada. E eu proponho a vocês que consultem aqui o material extra que está na descrição do vídeo, né? Lá eu explico um pouco sobre Policleto também e vocês vão encontrar um link que vai levar vocês até um vídeo que explica um pouco mais sobre a técnica da cera perdida. Vale fazer uma ressalva ainda, que para além de comportar melhor todas as preferências criativas dos gregos, eles possuíam de fato um gosto pela escultura em bronze. Né? Inclusive o bronze foi o material que eles mais usaram para fazer suas esculturas. E isso, claro, fez com que, diferente do Egito Antigo, a gente não tenha muitos originais gregos. Porque o bronze, ele é um material que, veja, pode ser aquecido, pode ser derretido e depois receber outras finalidades, como por exemplo, armas, né, pontas de lanças, aí, a gente tem punhais e tudo mais. E foi justamente o que aconteceu. Essas esculturas gregas, elas foram derretidas e transformadas em outros elementos quando a Grécia ela entrou em decadência. E é por isso que a gente não conhece muitos originais gregos. Na verdade, o que a gente conhece da Grécia, muitas vezes, são as cópias romanas que foram feitas em mármore. Então, inclusive, quando visitamos os museus europeus, é isso que nós vemos, né? Esculturas que são cópias romanas das esculturas gregas. Mas é claro que nós temos alguns originais gregos também feitos em bronze, né? Como é o caso do Zeus de Artemísio. Ele foi feito mais ou menos aí, em 460 a.C. e ele vai também se diferenciar pelo seu tamanho. Então, olha só, ele tem aproximadamente aí uns 2 metros de altura, né? Então, de fato, é uma escultura monumental, né? E recebe justamente o nome de Zeus de Artemísio porque também foi encontrada aí por pescadores gregos, né, numa região chamada de Cabo de Artemísio. Então a gente percebe aí que os nomes das esculturas estão muito associados às localidades em que foram encontradas. E esse exemplo, né, é um exemplo do trabalho feito em bronze, né? E a gente já pode perceber que aqui existe grande movimentação nessa escultura, principalmente através da dissociação, né, entre essa perna de apoio com a perna de movimento, que é o contraposto, né? A gente ainda tem aqui uma estrutura cruzada, também proposta pelo Policleto. O que é essa estrutura cruzada? Ele propunha que sempre tivesse uma dicotomia nos membros superiores e inferiores. Quando a gente tem um membro tensionado, o outro deveria estar repousado, né? Então, um braço tensionado, o outro em repouso. Uma perna tensionada, a outra em repouso. Isso fazia com que a obra tivesse mais harmonia, tivesse mais simetria e também proporção, né? E olha só, pessoal, ainda aqui, já entrando no período clássico, a gente tem um grande diálogo com a arte egípcia.
né? E é verdade. Ó, a gente pode olhar para essa obra e ver aí a pura lei da frontalidade, né? A gente tem o tronco dos Zeus de Artemísio de frente, o rosto, né, está de perfil, os membros também estão de perfil. Então a gente vê que, embora os gregos já estejam caminhando para algo mais independente no seu modo de produção artística, eles ainda estão com um pezinho lá no Egito. E toda essa busca pelo movimento nas obras de arte, né, nesse caso específico aqui na escultura, ela não acontece ao acaso, mas ela reflete o meio social em que a civilização grega está vivendo nesse momento, né? A gente está aqui entrando mais ou menos no século de ouro da Grécia, né, que foi governado por Péricles. Então esse foi um momento histórico muito importante. A gente também tem um outro fator aqui, que é a figura de Clístenes, né, que vai inserir todo um debate aí político para transformar a Grécia numa democracia. Então pensem bem, as coisas aqui estão fervilhando, né? As ideias estão fervilhando na Grécia e tudo isso vai ser representado na arte. Afinal de contas, a arte é um reflexo do meio social que a produz. E uma obra que vai retratar muito bem todo esse contexto é o Discóbulo, também conhecido como o lançador de disco, né? É feito por Miron. Nós temos aí o original grego, feito em 450 a.C. O original grego foi feito em bronze, não chegou até nós, e nós só temos cópias dessa escultura, inclusive várias cópias, né? E ela representa justamente aí um atleta, né? No justo momento em que ele vai reunir e assim, concentrar todas as suas energias para fazer algo, né? Para ter uma atitude que é a atitude de lançar um disco. E é com essa escultura que a gente tem aí um rompimento, assim, de um modo absoluto, né? Absoluto e muito audacioso, com a sobrevivência aí de toda essa rigidez e também o frontalismo que vinha lá da escultura arcaica, né, e que tinha as suas bases lá na escultura egípcia. A gente percebe que aqui o Miron, ele vai assim introduzir de uma maneira muito revolucionária o movimento na estátua, e esse movimento acontece de modo isolado. É nessa obra, então, que a gente tem uma grande movimentação, né? A gente está aqui frente a uma máxima tensão, né? A gente percebe que o Discóbulo, ele está numa posição aí que é praticamente impossível do artista suportar, né? Do artista ficar nessa posição. A gente percebe que todos os seus membros, todas as suas articulações, elas estão tensionadas. Mas ainda assim, a gente tem uma fisionomia que é muito serena, né, que quase não transmite sensações. E por que isso acontece? Porque a gente tem um corpo todo tensionado, todo articulado, né, e uma expressão, uma face toda serena. Bom, pessoal, o artista grego, ele tentava retratar o homem, vamos dizer assim, no seu lugar no cosmos, né? E aqui, nesse caso, a gente vê que esse atleta, ele encontrou o seu lugar no cosmos, né? Seria mais ou menos o que nós, como cristãos, designaríamos como a vocação, né? Então, isso faz com que esse movimento do atleta, ela não lhe cause muito esforço, né? E é por isso que a serenidade está estampada na sua fisionomia, né? Porque, afinal de contas, todas as coisas estão correndo muito bem ali. E essa tensão versus serenidade também revela aí um dado muito importante sobre as esculturas gregas, que é o fato de que elas ditavam padrões comportamentais racionais e também éticos para toda a civilização grega, né? Ou seja, as esculturas, elas ensinavam os gregos o seu modo de agir no dia a dia, né? Através aí do Discóbulo, né? Ainda que a gente tenha essa figura toda tensionada, captada nesse exato momento quase que impossível, a gente tem um atleta que está absolutamente sob todo o controle das suas ações. A gente percebe que em nenhum momento esse atleta ele perde o domínio dos seus atos, né? E isso ditava padrões, ditava um padrão comportamental para toda aquela civilização. Uma outra característica da escultura clássica é a temporalidade, né? Quando a gente contempla uma escultura
clássica, como essa do Discóbolo, a gente pode ver o passado dela, a gente pode ver o presente e a gente pode ver o futuro, né? O que eu quero dizer aqui é mais ou menos assim. Quando a gente olha essa escultura, a gente consegue imaginar qual foi o ato, né, qual foi a atitude que esse personagem ele teve antes da escultura ser concebida. A gente consegue perceber o que ele está fazendo nesse exato momento e também consegue projetar a ação futura daquele personagem. Nesse caso, a gente consegue projetar o Discóbolo jogando o disco. E é exatamente por isso, né, que o Gombrich ele vai escrever que o Miron ele conquistou todo o movimento, né? Assim como os pintores tinham conquistado o espaço. Então, aqui a gente consegue perceber que o tempero grego definitivamente aconteceu. Nós temos, então, a síntese da arte grega, né? Nós não temos mais uma continuidade do que foi a arte egípcia, mas sim uma síntese grega. Gostaria de chamar a atenção para mais um escultor do período clássico, que é o Lisipo, né? Ele é conhecido como o escultor de Alexandre, porque ele fez aí várias representações de Alexandre, né? Representações feitas em bronze. E ele vai ser responsável por estabelecer um novo cânon para a arte grega, né? E um novo cânon aí para o modo de representação do corpo humano, medida do corpo humano. Ele não vai mais representar corpos com 7 cabeças, mas sim 7 cabeças e meia. E isso vai ser de extrema relevância, porque vai tornar os personagens retratados, né, um pouco mais esbeltos, né, mais alongados, que de certa forma tinha um pouco mais de elegância. E esse cânon ele é trazido para nós através dessa estátua, né, dessa escultura desse atleta que acaba limpando aí com uma espátula a poeira, né, que está grudada no seu corpo, banhado, né, sobre óleos e tudo mais. Então, essa é a demonstração desse novo cânon de 7 cabeças e meia. E aqui, pessoal, a gente já percebe que não existe, né, aquela questão da bidimensionalidade. Para que a gente possa conhecer essa escultura, a gente precisa dar uma volta completa por ela. Só assim a gente vai conhecê-la como um todo. Então, aos poucos, a Grécia vai perdendo aí a sua independência política, né, e vai sendo anexada a Alexandre o Grande, né, conhecido como a intervenção de Alexandre da Macedônia sobre a Grécia. Então, ele que vai destruir Corinto, mas vai preservar a cidade de Atenas, que ele considera aí o berço da civilização, né, da humanidade. Então, assim a gente chega ao chamado período imperial, né? E, portanto, a gente também chega a outro período estético da arte grega, que é o período helenístico. Esse é o período em que a arte ela se desenvolveu fora da Grécia. Como a gente bem sabe, depois que o Alexandre o Grande ele acaba por conquistar vários locais, né, como a Pérsia, o Oriente, ele vai morrer. Né? E ele morre e deixa suas conquistas para os seus generais. Né? Então, essas regiões são divididas entre os seus generais. E cada um desses generais vai organizar um império. E a arte clássica ela vai ser levada para esses lugares e quando ela chega lá, ela ganha uma nova característica. Né? Ela é, vamos dizer assim, submetida a novas condições, tanto históricas como sociais, e aí ela vai ser considerada, ser denominada como a arte helenística, né? Sobretudo pelas diferenciações que ela vai ter. Então, aos poucos, todas essas qualidades aí de racionalismo, né, universalidade, que são próprios aí da arte clássica, né, do V, IV século, eles vão acabar por desaparecer, assim, praticamente, completamente, né, durante os artistas helênicos, né? Então, a serenidade da expressão, a própria questão da harmonia, das proporções, elas acabam sendo substituídas aí por algumas suntuosidades, né, que vão afetar todos os campos artísticos, todas as linguagens artísticas, né, seja da arquitetura, seja na questão da escultura, ou seja na questão da pintura. Muito bem, e isso vem do fato de Alexandre o Grande ter entrado em contato com outros povos, né? Principalmente povos ali do Oriente, né? Quando ele vai disseminar a cultura e a arte grega, ele também é influenciado por essas culturas, né? Ele também recebe informações dessas culturas orientais. E todo esse modo de perceber o mundo, ele vai acabar por ressignificar todo o modo de produção da arte grega. Bom, mas afinal de contas,
Como que tudo isso acontece? Então, a gente sabe que a arte grega é antropocêntrica, ela é antropoplástica, muito fundamentada aí na razão, né? Tudo isso a gente já sabe. Mas com todas essas influências do Oriente, trazidas pelas conquistas do Alexandre o Grande, a gente vê que vai começar a surgir uma atenção para as questões voltadas ao sentimento, né? E até mesmo entrando algumas coisas por um viés de religiosidade, né? E isso vai diferenciar as esculturas gregas através de uma veemência dos sentimentos, uma veemência das paixões. Então a gente pode dizer que a partir desse momento, os escultores eles vão se tornar aí grandes penetrantes psicológicos, né? Eles vão captar aí com grande expressividade todo o caráter humano, né? E é claro, vai se acentuar também todo um gosto pelo trágico, pelo doloroso, né? Trazer as questões do pitoresco, do exótico, tudo proveniente desse contato com essas novas culturas, né? E todas essas características elas podem ser notadas aí em várias esculturas, como é o caso do grupo escultórico do Laocoonte e seus filhos, né? Também uma escultura bem grande, aí, 2 metros, né? Mais de 2,50 metros de altura. E segundo o que nos conta o Virgílio, né? Na Eneida, assim, uma mitologia romana. Então o Laocoon, que é a figura central desse grupo escultórico, ele era o sacerdote de Troia, né? E ele vai tentar dissuadir o plano dos troianos, né, de trazerem para dentro das suas muralhas, né, o cavalo de pau que havia sido deixado pelos gregos. Mas o que acontece é que os troianos não ouviram o alerta do Laocoon. E aí o final da história a gente já conhece, né? Mas o Laocoon estava lá, né, depois desse fato, se preparando aí para um sacrifício no seu templo, que ficava localizado perto da praia, né? Então, os deuses gregos, para se vingarem, né, dessa atitude que ele teve, de tentar dissuadir os seus planos, eles fizeram sair ali do mar, né, 2 enormes serpentes que vão atacar primeiramente os filhos de Laocoon. O Laocoon então vai tentar aí socorrer os seus filhos, é claro, mas o que acontece é que todos eles vão ser mortos, né? E quando a gente olha para esse grupo escultórico, a gente consegue perceber nas feições desses personagens todos os sentimentos que eles estão vivendo, né? Tudo isso é muito atenuado pelas suas expressões. A gente também pode ressaltar que existe um aperfeiçoamento técnico muito grande a partir desse período, né? Porque olha só, a gente pega a obra da Vitória de Samotrácia, né? Ela que também é bem monumental, assim, mais de 2 metros também. E a gente percebe que na Vitória de Samotrácia a gente tem aí uma túnica que é bem fina, né? Que a gente tem aí o vento que bate nessa túnica e deixa todo o tecido da sua roupa muito aparente, né? E com toda essa umidade aí do mar, né, faz com que esse tecido ele grude na pele da Vitória, né, da representação da Vitória. E isso dá início a uma técnica. Essa técnica ficou conhecida como a técnica do drapejamento, né, das pregas no corpo molhado, né, que acaba por representar aí grande volume, né, e também um avanço técnico bem grande, né, que tem todo um ar muito, muito expressivo. No próximo episódio a gente vai ver como os gregos influenciaram no modo de produção artística dos romanos. Afinal de contas, foram os romanos diferentes dos gregos? Entendendo um pouco mais sobre aqueles que fizeram escola com os egípcios, a gente percebeu que os gregos eles travaram uma verdadeira corrida para poder superar os seus mestres. E é assim que a gente encerra o conteúdo do 3º episódio da nossa série sobre História da Arte. Na descrição desse vídeo você vai encontrar um link onde eu disponibilizo um PDF com conteúdo complementar desse episódio, para que você possa acessar e continuar os seus estudos.